Vem comigo, doutor, doutora, só para os corajosos, hein? 10 de maio de 2020, domingo, 16 horas, e nós aqui no Legale, batendo um papo sobre esse contexto todo que estamos passando, envolvidos aí em pandemia e em tantos contextos, não é isso? Pois bem, como é que fica a atuação do advogado trabalhista? Não poderia passar batido, não é? Segundo domingo do mês de maio, fica aí um abraço extremamente carinhoso para todas as mamães do nosso querido Brasil, não é? E a minha que está no céu, deixa aí para ela também um abraço significativo. Vamos nessa. É uma satisfação imensa estar com vocês num domingão, não é isso? Dá até para cantar uma música, né? Aquela lá que diz assim: quando eu estou aqui, né? Então melhor voltar para a aula, porque realmente não vai dar para cantar. Um tema que realmente nos ocupa aqui e que traz uma reflexão é esse contexto de pandemia, aí, o Covid-19, e essa condição de doença e os efeitos dela, como os decretos aí impedindo o trabalho, não é, suspendendo tantas atividades e, por consequência, acabando por impedir o trabalho, medidas do governo ajudando a enfrentar esse período, como, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, não é? De modo a permitir a patrocinar o empregado, então, o que ele receberia a título de seguro-desemprego, que é o BEPER, né, o benefício. Inclusive tem aí no YouTube, que nós gravamos aqui no Legale, que está disponível também, a abordagem passo a passo que fizemos desse benefício, que não tem nenhuma veia previdenciária, né, que fique bem claro. Pois bem, temos de enfrentar esse contexto, né? Então, como que o advogado trabalhista ele deve estar atuando, quer advogado do empregado, quer advogado do empregador, não é? É um bordão que já tem aí, não é? Que um contexto atípico como esse nosso exige também medidas atípicas, não é? Para então buscar um equilíbrio. Trazendo essa pretensão desse equilíbrio para uma relação, como a relação de emprego, que é uma relação marcada pelo traço da subordinação, e que nisso eu sempre gosto de colocar que não tem nenhuma lesão de ordem moral, porque a relação de emprego ela é marcada pela subordinação, senão não tem relação de emprego, né? Então a subordinação está no fato do empregador dirigir pessoalmente a atividade e, portanto, ele é quem tem que dar ordens e ditar o norte que a coisa vai andar. Pois bem, a contextualização dessa relação de emprego dentro desse momento histórico, né, desse momento que será lembrado pelas futuras gerações, que é o momento da pandemia aí por conta do Covid, como é que como que está a acomodação dessa relação tão ímpar, uma relação que, de todas as possíveis e imagináveis, sem dúvida nenhuma, é uma relação que não deve acabar. Ela, como todas as outras, passam por transformações. Então, a relação de emprego, ainda no século passado, ela tinha um condão, ela era vista de uma forma, apreciada pelo Poder Judiciário de uma forma. Não é? Já nos nossos tempos, não é? Sobretudo por conta da reforma trabalhista, sobretudo também por conta da tecnologia da informação, o mercado como um todo de trabalho, não é? O trabalho humano, a atividade humana de trabalhar, e aí envolve não só a relação de emprego, mas também a relação de trabalho, que traz lá o serviço autônomo e outras modalidades, que não necessariamente é subordinada, caracterizadora de uma relação de emprego. Toda essa atividade que envolve a questão humana de trabalhar, ela vem passando por sérias transformações e continuará passando, porque a ebulição, não por conta só da pandemia, mas por conta de um contexto que já vinha de anos anteriores, que é
a acomodação da relação empregado-empregador e os efeitos da tecnologia da informação nessa relação. Isso, por si só, já é um fato indiscutível e que traz seus efeitos. E que traria, ao longo de um tempo, que possibilitasse uma acomodação maior. E o que eu estou tentando fazer? Contextualizar com os efeitos da pandemia, que, de uma hora para outra, fez com que essa acomodação, que viria com o tempo, não é? Por conta da tecnologia da informação, trabalhos remoto, teletrabalho, ferramentas dessa natureza seriam acomodadas com o tempo. E agora, por conta da pandemia, de uma hora para outra, empregado e empregador viram-se aí obrigados a se adaptar a essa nova realidade. Quer na iniciativa privada, quer na pública, não é? O serviço público também, se acomodando então de uma forma abrupta dentro desse contexto do trabalho online, porque temos que continuar a trabalhar. Então, a atividade remota, mais do que nunca, alcançando um espaço inimaginável. Pois bem, esta contextualização inicial, ela vai redundar, vai lançar luzes nos efeitos dessa relação dentro do contrato aí individual do trabalho. Então, como é que fica um empregado que eventualmente foi dispensado no curso aí dos decretos que impedem, de alguma forma, né, de uma forma mais acentuada, de outra forma nem tanto, mas que acaba por impedir o exercício das atividades como tínhamos antes da pandemia. Então, nós temos atividades que, por serem essenciais, continuam trabalhando e ainda mais do que trabalhavam. E temos atividades que estão paradas. E muitas pessoas, por óbvio, sofrendo as consequências. Sofre o empregador, sofre o empregado, sofre o governo e sofrem todos por uma situação em que não havia a menor previsão de que se pudesse vivenciar uma coisa dessa natureza. Mas é que temos que viver e estamos vivendo e enfrentando. Dentro desse contexto surge a necessidade do advogado a atuar. E a atuação desse advogado, ela necessariamente tem que estar permeada por este raciocínio que envolve não só esse sofrimento, mas um raciocínio técnico dentro do que nós podemos fazer para atender às necessidades do nosso cliente. Então, o que o advogado do empregador pode, numa consultoria com esse seu cliente empregador, entregar como um resultado de uma pesquisa para que viesse a orientar esse empregador no que ele deveria ou o que ele poderia fazer com relação aos seus empregados, já que ele não tem condições de, em determinada atividade, dar serviço, produção para todos os empregados que ele tem. Será, então, que a melhor saída é realmente mandar aqueles, então, que não conseguem a atividade, porque a atividade principal do empregador está parada? Será que a melhor saída é, então, dispensar todos? Será que uma saída interessante seria, atendendo às disposições que o governo ofereceu, dentro do BEPER, que nós comentamos, não é? Suspender, então, o contrato de trabalho desse empregado e, por um determinado período, ele receber um percentual do seguro-desemprego, um valor de seguro-desemprego, como ele receberia se tivesse sido mandado embora? Não é? Nos parece que a saída pela suspensão do contrato de trabalho, ela se mostra mais harmônica. Por quê? Porque tira o ônus de pagar salário dos ombros do empregador. Por quê? Porque, poxa vida, há de se ter sensibilidade. Se não tem atividade, esse empregador vai tirar dinheiro de onde para pagar salário? Ele também não tem.
Bem, mas o governo está dando a saída, não é? Ou pelo menos uma expectativa aí, uma possibilidade de evitar que se rompa o contrato de trabalho e que venha então a suspender esse contrato de trabalho, modalidade que a suspensão faz com que o empregador não venha pagar salários e que o empregado também não vá trabalhar. Só que o empregado não pode ficar sem salário. Aí vem o governo atendendo então por meio do seguro-desemprego. Essa é uma questão que nos parece mais razoável do que simplesmente cortar o contrato de trabalho. Pois bem, essa é uma situação, analisando-a aos olhos do empregador. Só que essa relação, ela tem dois lados, não é? O contrato de trabalho, não por outro motivo, ele é sinalagmático, uma de suas características, que traz obrigação para ambas as partes. E agora, analisando aos olhos do empregado, como é que fica essa situação? Então, o empregado, ele se vê eventualmente dispensado. Poxa vida, dispensado num período desse, de pandemia. Se antes da pandemia já contávamos com o número de desempregados no Brasil, um número extremamente significativo, estratosférico, como pensar de maneira razoável que alguém conseguiria um emprego durante esse período de pandemia? Não é? Então, se mostra bastante infeliz o raciocínio de que, não, consegue um emprego. Penso que não. O colega poderia até pensar assim, não, mas se for uma atividade essencial, sim, mas se for uma atividade essencial, a possibilidade de ser mandado embora é muito pequena, porque a atividade essencial precisa de todos. Falta profissional especializado. Não é? Então, na atividade comum, o empregado que se vê sem o seu emprego é mais um na fila da miséria que estamos assistindo aí, não é? Em qualquer canal de comunicação, de televisão, é possível ver as filas enormes por conta de levantar esse BEPER, não é? Esse benefício que, por volta de e-mail dos nossos comentários, nos reportamos. O que demonstra a grave situação social que vemos passando. O que nos faz entender ainda mais que não deve o empregador, então, romper agora o contrato de trabalho desse empregado, empurrando, então, para o benefício que o governo oferece. Pois bem, então, penso que esse aí é um caminho, né? Ou ainda flexibilizando a atividade para o teletrabalho, o trabalho remoto, lá na casa do empregado. Há atividades que não permitem este desdobramento, não é? Mas temos que ter, então, ferramentas como essa do BEPER para impedir, ou pelo menos para desestimular, dar uma saída para o empregador para que ele não venha romper o contrato de trabalho desse empregado. Pois bem, essa então é uma contextualização inicial do ponto de vista aos olhos do empregador e aos olhos do empregado. Pois bem, não tenho também a menor expectativa, não é nem expectativa, seria a pretensão de dizer que, de uma forma ainda resumida, é essa a visão que se tem. Imagina, né? É possível desenvolver outros raciocínios. Estou aqui apenas e tão somente neste domingão, batendo um papo aqui para ver o que é possível, enquanto advogado, vir a praticar, não é? Que a nossa visão é sempre voltada para o exercício da advocacia. Portanto, você como advogado, o que ato que você poderia vir a praticar para atender os interesses aí do seu cliente? Já coloquei, então, aos olhos do advogado do empregador, que seria bastante plausível uma orientação no sentido de não dispensar e sim ingressar no programa oferecido pelo governo. Pois bem, mas nada impede, e o que é bastante possível, provável, passar por experiências como eu estou passando. Por exemplo, de empregado, ou ex-empregado, né, nos procurar dizendo que foi dispensado agora, no meio da pandemia. O que fazer? Não é? Dentre estes casos, o mais emblemático e que me chama muito a atenção é de um senhor, já aí um pouquinho passado dos 60 anos, da ativa, trabalhando ainda, não tem lá os requisitos para aposentadoria, e que ficou
7 dias hospitalizado e mais 7 dias na casa dele até a recuperação. Portanto, ficou afastado 14 dias. E já conta com doenças aí de pulmão, complicações aí por conta de que já contava com essa doença. E ainda acabou sendo contaminado pelo Covid, ficando afastado aí os 14 dias na forma que eu acabei de colocar. E ao retornar ao trabalho, o que ele recebeu? A demissão. Então o empregador dispensou. Não é? Por quê? Porque o empregador interpretou que era mais fácil ele resolver dessa forma este problema. Não é? Porque já que ficou afastado, pode vir afastar de novo, não é? Quem sabe pode acabar tendo mais algum afastamento e conseguir algum benefício, pode vir aos olhos do empregador, já que dispensou, pode vir a me dar problemas aqui, eu como empregador não estou aqui para administrar problemas, e sim para atender o que diz o próprio Código Civil, quando traz lá a figura do empregador, ou melhor, colocando a figura do empresário. Qual que é a figura do empresário? É aquele que tem uma atividade econômica organizada com fins de obtenção de lucro, e não de administrar doente. Essa é uma visão de empregador, bastante comum, e não vejo nenhuma crítica nisso, não é uma maldade, enfim. Quem está lá gerando a produção conta com a atividade humana de trabalho, porque determinadas atividades não dá para ser produzidas sem que alguém carregue o piano, não é? Mas não é por isso que esse empregador, por algum motivo, teria uma visão um pouco além do que só ganhar lucros com isso, e ter uma visão um pouco mais social da coisa, né? Isso não é exigido em momento nenhum. Então, aquele que gera a atividade e que acaba por gerar postos de trabalho, ele não tem nenhuma obrigação, não é? Prevista em lei, por exemplo, que por conta da pandemia, esse empregador não pode mandar ninguém embora. Eu não vi nenhuma disposição nesse sentido. O que temos é o governo oferecendo esse benefício aí, que acabou recebendo o nome de BEPER, por conta de receber o seguro-desemprego dentro do contexto da suspensão do contrato de trabalho. O que não obriga o empregador a seguir esse caminho. Então, por que não o empregador poder dispensar o empregado sem justa causa, por exemplo, pagando os direitos dele? Não é? Aí a questão que se coloca é, teria o empregado direito a ver a sua reintegração aos quadros lá da empresa ou não teria? Será que nós podemos pensar agora, atuando pelo empregado, que caberia um pedido de tutela provisória de urgência para reintegrar esse empregado, porque ele foi dispensado na pandemia, durante aí a pandemia, porque ele foi dispensado logo após retornar do trabalho, justamente porque contraiu o vírus e ficou afastado por 14 dias, porque se tivesse os 15 dias, certamente seria encaminhado para o Seguro Social, não é? E ele não alcançou o requisito, que seriam os 15 dias. E logo veio a rescisão do contrato de trabalho. Naturalmente que há a possibilidade de um procedimento novo, de tentar conseguir lá um benefício previdenciário, não é? Mas o nosso encontro, ele não é focado nos efeitos dessa relação de emprego, no que toca ao previdenciário, e sim no trabalhista, não é? Daí o foco em raciocinar o que poderíamos fazer por esse empregado, não é? Será que o pedido de tutela provisória de urgência tem corpo, tem fundamento, tem gás para ser deferido? Ou é uma aventura jurídica tentar a reintegração de um empregado que foi dispensado e que recebeu suas parcelas rescisórias corretas, ao tempo e modo correto? Não é? Qual seria o caminho ideal aí para o advogado
tomar de providência, não é? Então, eu acredito sim que é possível fazer um pedido de tutela provisória de urgência para buscar a reintegração desse trabalhador. Sem prejuízo de, uma vez reintegrado, o empregador firmar um contrato aí individual com esse empregado que retornou ao emprego para vir suspender o contrato dele enquanto ele recebe lá um benefício lá com base no seguro-desemprego. Ué, por que não? Do ponto de vista social, poderíamos desenvolver um raciocínio aqui, mas não é esse o foco, não é? Enquanto advogado, o raciocínio é técnico, ácido, de resolver dentro das ferramentas técnicas disponíveis. O contexto social pode influir no relato de fatos, mas ele não é o determinante. Ele é um elemento, dentre outros, mas não é o determinante. Então, nós precisamos ter, para a prática dos atos dentro de um processo, os atos que praticamos aí, envoltos sempre numa responsabilidade civil nossa, do advogado, que pode ser apurada a qualquer momento, muito grande, e que exige do advogado muita prudência. Nesse contexto, a advocacia trabalhista, por conta da reforma trabalhista de 2017, contando aí com um pouco mais de 2 anos, ela mudou acentuadamente a conduta do advogado, sobretudo do advogado reclamante, não é? Fazendo com que ele viesse a enxergar a responsabilidade que pesa sobre seus ombros, na medida em que ele provoca a jurisdição. Não só pelo instituto da sucumbência, mas também por exigências técnicas que não haviam no processo do trabalho, como, por exemplo, a especificação do pedido, que é aquele contexto introduzido no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, no sentido de que o pedido deve ser certo e determinado com a indicação do seu valor. São elementos que fizeram com que a prática do exercício da advocacia tomasse um outro rumo, mais técnico. Pois bem, nesse ponto eu vi com muito valor as alterações da reforma. É evidente que tem várias questões extremamente discutíveis porque não trazem equilíbrio à relação empregado-empregador. Mas não é o fórum, não é o momento adequado para avançarmos nesse sentido. Portanto, aliado a esse contexto, mas essa pandemia, esse momento de pandemia, que exige um advogado, uma advogada aí habilitada a buscar a proteção do direito desse empregado, dessa empregada que te procurou e que foi mandada embora no meio da pandemia. Então, nós não podemos nos deixarmos levar pelo calor do momento e pelo contexto social, das dificuldades que aquele trabalhador possa estar sofrendo e que, por consequência, a família dele pode vir a sofrer, não é? Por quê? Porque senão perdemos o foco. É evidente que aquele contexto será elemento, sim, do debate, mas não o ponto central. Daí, é necessário enxergar o que podemos utilizar de ferramenta técnica. A ferramenta vai ser o quê? Eu vou entrar com uma reclamação trabalhista ordinária, comum, e aguardar uma eventual audiência, que sabe-se lá para quando vai ser marcada, não é? Temos agora a questão da ferramenta de audiência virtual ou telepresencial, não é? Ainda no sábado passado, eu tive a oportunidade de estar gravando aqui no Legale, o ato 08 do 2020 do TRT aqui da 2ª Região, no que toca à disciplina e os procedimentos para esse tipo de audiência, que não se permite ali a audiência de instrução, não é? É só inicial e de conciliação.
E nos TRTs da federação, com certeza terão normativas dos tribunais trazendo informações nesse sentido. Fica aqui um convite para que o colega procure essa informação, porque eventualmente, se o doutor optar por distribuir uma reclamação trabalhista sem um pedido antecipatório, apenas uma reclamação trabalhista comum, deixando a coisa andar até o dia da audiência para então levantar o debate, podemos passar aí 3, 4, 5 meses ou mais, a depender do TRT em que estivermos aí, da realidade de cada tribunal. Pois bem, será então que não dá para pensar num ato mais eficaz na busca de uma tutela jurisdicional? Será que não é possível provocarmos a jurisdição, assim, no sentido de provocar de uma forma mais aguda, não só cutucar a jurisdição por meio de uma petição inicial, mas sim provocar uma manifestação imediata da autoridade? Penso que sim. Como que no processo do trabalho poderemos provocar essa manifestação? Como que no processo do trabalho poderemos ter um resultado antecipatório da sentença que viria só lá no final do processo, no primeiro grau, passando por toda a dilação probatória, ampla defesa contraditória, até que viesse aos autos aí a decisão desse juízo? Será que não é possível já logo uma manifestação? Quem sabe até mesmo sem ouvir a parte contrária? Então, podemos pensar. E aí nós teremos duas opções, não é? As opções no processo de trabalho são um pedido liminar, propriamente trabalhista, um pedido liminar, ou então uma tutela provisória de urgência, que colhemos lá do CPC. Como optar? Quando no processo do trabalho eu devo fazer um pedido liminar? E quando no processo do trabalho eu devo optar por uma tutela provisória de urgência? Ou ainda de evidência? Quando? É bem simples. O pedido liminar, ele decorre no processo do trabalho, apenas e tão somente de duas hipóteses, que estão lá no 659 da CLT, inciso 9 e inciso o 10. O que se prevê aí? Aí se prevê o seguinte, para que serve o pedido liminar? Para tornar nula uma transferência indevida, aquela transferência de empregado que não atende os requisitos próprios previstos na CLT a título de transferência do empregado, porque essa transferência é entendida como ilícita. E aí, então, é possível um pedido liminar para manter esse empregado no local de origem. E a outra hipótese é a do dirigente sindical, né, para também tornar sem efeito a dispensa aí do dirigente sindical, reintegrando de volta ao emprego. Então, são duas hipóteses de pedido liminar no processo de trabalho, as quais nos parece muito bem claro que não se acomoda no caso de se buscar a reintegração de um trabalhador que sofre uma dispensa no período da pandemia e que não necessariamente tenha sido contaminado pelo vírus aí, o Covid-19. O exemplo que eu dei foi um exemplo prático que eu tenho e que estou desenvolvendo lá a manifestação. Portanto, pedido liminar ficou prejudicado. Nós não vamos aqui de pedido liminar não é? Pois bem, porque não cabe. Mas nós temos uma outra ferramenta, que é então ir para o CPC, por conta do 769 da CLT, que diz que na omissão do processo do trabalho, nós podemos nos valer do processo comum. Processo comum é o CPC. E aí lá no CPC tem lá o procedimento de tutela provisória de urgência. Resta então estudar a tutela provisória de urgência para ver o cabimento desse caso prático, não é? No pedido então de tutela provisória de urgência, atendendo os requisitos determinados lá no CPC, não é? Então, que é a probabilidade do direito, né? E a questão do dano, de não existir dano para a parte que vier a sofrer os efeitos do pedido antecipatório e o pedido de tutela provisória de urgência, e que também não tenha nenhum dano ao processo. Pois bem,
Dá sim para desenvolver esse raciocínio, não é? Naturalmente que, na condição de advogados que somos, sempre dá para desenvolver um raciocínio. Resta saber se esse raciocínio tem um fundamento, não é? Que possa levar com que o juízo sinta segurança para então deferir a pretensão. Aí é que está o pulo do gato, né, meu amigo? É aí é que está a coisa toda. Numa regra geral, nos encontros aí que temos no Legale, de cursos online, de participações aí em pós-graduação, cursos de extensão, enfim, sempre que vem esse tema, a minha orientação ela vai sempre no caminho do quê? Vamos fazer pesquisas jurisprudenciais, porque na pesquisa jurisprudencial, muitas vezes você encontra uma decisão que é tudo o que você queria escrever. Tudo o que você queria desenvolver está aí já nessa decisão. De tão próxima do seu caso prático que é. E aí, então, baixa aquele processo, estuda ele e você monta a sua petição. Neste caso de pandemia, são pouquíssimos as decisões que temos, né? Por hora, pouca coisa mesmo nesse sentido, porque nós não temos ainda muita provocação. Eu tenho um caso, que é esse que eu estou desenvolvendo, e que já agora, nessa semana, não é, eu já tenho a oportunidade de estar distribuindo esse pedido antecipatório. Não é? Esse é um caminho, então, bastante técnico. O que eu trouxe para dar um brilho neste nosso encontro? É uma decisão, inclusive a autora da ação é uma advogada que foi dispensada, não é? E que provocou a jurisdição e alcançou o objetivo de ser reintegrada. E veja que no caso dela, ela não acabou sendo contaminada. Ela simplesmente foi dispensada durante o período aí da Covid. E o juízo entendeu que deveria sim reintegrá-la. Ok? Então é uma decisão. O que não significa que está pacificado. Isso aqui é a decisão de um juízo singular. Então, o processo vai continuar. A reclamada vai apresentar contestação, vai ter lá uma instrução probatória, sentença e a coisa pode se resolver no tribunal. Mais ainda, uma questão, inclusive, técnica processual, que penso bastante oportuna, não é? Sobretudo por conta de estarmos aqui num domingão e o colega, eventualmente, não é um advogado do direito do trabalho e está nos acompanhando. Aí o doutor, aí, o outro, pode perguntar assim, mas quando que um advogado que não é do direito do trabalho estaria acompanhando um vídeo aí trabalhista? Vários motivos, não é? Primeiro, a pandemia. Não tem lá muitas opções para você fazer preso dentro da sua casa. Segundo, porque, eventualmente, esse advogado que não atua na trabalhista pode ter alguém aí que é mais ligado à advocacia trabalhista, ou mesmo ele pode amanhã vir a ser provocado por um empregado e você ter uma ação aí na mão. Pois bem, e tem que dar andamento nisso daí. Como resolver de forma técnica? Tudo isso para dizer de um ato que o advogado pode eventualmente vir a praticar. Então, nós vamos lá provocar a jurisdição por conta de um pedido antecipatório aí, de tutela provisória de urgência. A decisão do juízo do trabalho, acolhendo ou não acolhendo o pedido de tutela, é uma decisão interlocutória, porque essa decisão não colocará fim ao processo. O processo vai embora. O processo vai continuar. Só que essa decisão, com certeza, ela vai trazer prejuízo para alguém. Por quê? Se você pede o retorno ao trabalho e o juiz não concede, o empregado foi prejudicado. Se o empregado pede e o juiz concede, aí o empregado volta para a empresa, o empregador foi prejudicado. Seja como for, a partir da deflagração, distribuição e esse pedido estar na mão lá de Vossa Excelência, nós teremos uma decisão que fatalmente vai prejudicar alguém. E é uma decisão de natureza interlocutória. No processo do trabalho não cabe recurso. E
precisamos tomar uma decisão, precisamos enfrentar, temos que tomar uma atitude, praticarmos um ato processual para enfrentar a decisão do juízo. Pouco importa o polo que você esteja dessa ação, pelo empregado ou pelo empregador. Dessa decisão interlocutória, recurso não cabe, mas cabe mandado de segurança, que é uma ação, que não é recurso, e que eu vou distribuir no segundo grau de jurisdição. Então, se for concedida a tutela, o empregador está prejudicado, o empregador pode apresentar melhor colocando, pode impetrar um mandado de segurança no Tribunal Regional competente. Trata-se de ação originária, ação de competência originária do tribunal, contra ato de juiz da vara do trabalho. Pois bem, então lá vai se resolver. Não é? Então é interessante enxergar não só a possibilidade do ato que você pode praticar aqui na vara, mas eu já te trago uma visão maior, explicando que essa decisão ela é interlocutória e que desafia, assim, um ato a ser praticado e que no processo do trabalho, na fase do conhecimento, não cabe recurso ordinário de regra de decisão interlocutória, mas cabe, sim, a possibilidade de ver impetrado aí um mandado de segurança. Pois bem, superada essa questão processual, para que você possa desenvolver seu ato já pensando num eventual mandado de segurança, não é? Então você entra com o seu pedido de tutela provisória de urgência, buscando então a reintegração do empregado, porque ele foi dispensado durante o período de pandemia, ok? Muito bom. E aí eu trago para você uma decisão, que não vou comentá-la, não vou demonstrar aqui, dentro do contexto que eu sempre gosto de fazer, que é trazer a jurisprudência, indicando inclusive a origem, né, para quem aí já para quem eu tive a sorte, né, do colega já acompanhar o meu trabalho, sabe que eu sempre trago a lei, é um material bastante didático, trago a lei e tal, faço comentário, eu procuro trazer a visão do empregado, do advogado do empregado, do empregador e jurisprudência para mostrar como o tribunal vem decidindo aquele tema em discussão. Nesse não dá para indicar a origem da decisão, porque é segredo de família. Então, é impossível, ainda que eu quisesse divulgar, não tive acesso. Apenas recebi a notícia, não é? Em veículo de comunicação de confiança aí na internet, e que também não fico à vontade para divulgar aqui esse órgão, porque não faz sentido também, não tenho nem autorização para ficar falando no nome de onde veio. E sim, o meu compromisso de que isso é verdade. Não é? E, inclusive, estou usando como base para desenvolvimento do meu raciocínio no pedido de tutela desse que eu comentei, que eu tenho que fazer na prática. E olha que esse meu que eu estou desenvolvendo, ele ainda, o trabalhador, ele foi acometido da Covid, o que no caso dele é ainda mais grave. Esse aqui não, esse aqui foi uma advogada que foi dispensada durante a pandemia. Ok? Vamos estudar então esse caso. Olha só. Eu sempre trago aqui no começo dos meus materiais os contatos. Então, tem vários contatos aqui, tem site, tem um mini currículo, Instagram, tem de tudo isso aí. Até canal no Telegram tem aí para nós não perdermos nosso contato. Vou pedir, inclusive, para que seja disponibilizado aí nos canais de materiais grátis da Faculdade Legale. Muito bem. Então, eu vou ler aqui para a gente poder trabalhando. Olha só. A notícia é essa daqui, ó. A advogada tal, né, tem lá o nome dela lá, demitida durante a pandemia, será reintegrada. Então, veja, ela foi demitida durante a pandemia, ela não chegou a ficar doente, propriamente dita, né? Vamos lá. Em liminar, deferida aí no dia 6 de abril, o juiz titular da vara tal determinou a uma empresa que proceda à imediata reintegração da advogada, demitida durante a pandemia do novo coronavírus. Ela foi demitida, então, durante a pandemia. Muito bem. A decisão foi proferida. Aqui vai falar o rito pelo qual seguiu lá o tribunal, que foi pelo magistrado que estava de plantão. Muito bem. O que o juiz começou a fundamentar lá? Que a ordem jurídica está sedimentada na busca do pleno emprego, fundamentando no artigo 170 da CF. E aí vem os termos da decisão. Nada justifica uma dispensa nesse momento de crise mundial em que sequer poderia a profissional buscar nova recolocação no mercado. Então, veja, este entendimento
do juízo, quem então entendeu dessa forma, não é? No sentido de que, poxa, não pode mandar embora, você não está vendo o que está acontecendo no mundo aí? Como que essa pessoa vai conseguir uma recolocação? Então, esse raciocínio ele é muito bom para quem advoga pelo empregado, não é? Que vai, então, ter um fundamento bacana para estar desenvolvendo um raciocínio e aí pedir a reintegração do empregado. Por outro lado, e o empregador? Não é? Onde está a obrigação do empregador em manter os empregados? Então, o empregador não pode dispensar. De uma hora para outra, todos os empregados alcançaram, por algum motivo, estabilidade no emprego. Veja como é profundo o debate da relação de emprego, como é tenso esse equilíbrio, não é, entre a atividade do empregador que gera emprego e a atividade do empregado que acaba por assumir o emprego que aquela outra pessoa gerou. Isso é uma fonte de discussão desde sempre, não é? Então, a humanidade já passou por revoluções. Muita gente já morreu por conta de buscar esse equilíbrio, não é? Revolução francesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Inglesa, todas ligadas a esse contexto. Então, não é uma coisa aqui que então isso aqui é o certo. Veja, não estou aqui criticando a decisão do juízo, muito menos defendendo o empregador, e menos ainda defendendo o empregado. Estamos aqui batendo um papo, afinal de contas, nós estamos dentro de uma pandemia, não pode sair de casa, num domingo desse, o que nos resta fazer? Não é bater um papo, tentando, me desdobrando aqui, tentando trazer uma visão de todos, a visão do advogado do empregado, que busca, por um contexto social, dar um alento àquele trabalhador para fazer com que retorne ao trabalho e volte a ter salário. Ainda que seja por conta da suspensão, que ele fique lá com o seguro-desemprego. Mas que dê uma resolução social aqui no polo ativo da ação reclamante. Mas tem também a visão do empregador, que, meu amigo, não tem nada com isso, não foi ele que criou o vírus, e o negócio dele pode, a atividade empresarial pode até se perder e não conseguir voltar, o que pode acabar com o emprego logo de todos. E esse próprio empregador e seu quadro societário, diretoria, enfim, se vê sem atividades e levar alguns anos para retornar ao estado que estava antes da pandemia. Então tem de tudo, não é? E ainda tentando trazer a visão do Estado juiz, que vai ter que botar um ponto final nisso daí. Então veja como que é complexa essa relação, não é? Não que ela seja mais complexa que a relação daquele que cometeu um delito e o Estado que tem que julgar isso daí e a família do outro lá que foi prejudicado pelo delito que foi praticado. Então, todas as relações, não é? Elas trazem profunda reflexão. Daí, o alto grau de complexidade e extrema responsabilidade de quem tem coragem de ser advogado. Porque para ser advogado precisa ter, antes de tudo, muita coragem. Para aqueles que advogam com responsabilidade. E aí a coisa continua, e no corpo lá da notícia vem as obrigações que ficou consignada pelo juízo lá. Então vamos lá, obrigações. A empresa, determinou o juiz, deverá reintegrar a empregada nas mesmas condições de trabalho e cargo similar ao que exercia antes do desligamento, observando as limitações das condições de saúde existentes em razão da pandemia. Então, tem que reintegrar a empregada, que é uma advogada, e estar atenta à questão aí de saúde por conta da pandemia. Conforme a decisão proferida pelo juízo, a empresa deverá, inclusive, autorizar o regime de teletrabalho na forma do decreto estadual, lá daquele TRT, se for o caso, ficando determinado ainda que comprove o cumprimento das obrigações determinadas nos autos, no prazo de 48 horas, a partir da intimação desta
decisão. O magistrado estabeleceu ainda a multa de R$ 5.000 por dia de atraso no cumprimento da decisão judicial. Veja, olha que pancada que esse empregador acabou por sofrer. Esse empregador, ele vai ter que, obrigatoriamente, reintegrar essa trabalhadora, voltar a pagar salários, colocá-la no teletrabalho. Como é advogada, fatalmente vai ter facilidade para isso. Mas poderia ser um outro profissional, que não teria onde colocar, não teria teletrabalho. Não é? E aí? Aí a saída seria realmente lá o benefício do governo, por conta de suspender o contrato de trabalho, como a gente já colocou aqui tantas vezes. E se o empregador não cumprir, tem multa. Não é? Então, analisando pelo lado do empregado, uma visão mais social, poderia-se pensar assim, mas por óbvio que o juiz está correto, tem mesmo é que reintegrar. E se o empregador não quer ficar com o empregado, suspenda o contrato de trabalho, a saída já foi dada pelo governo. Então, não há o que justifique, não é? No ponto de vista do advogado do empregado, não há motivo que impossibilite o juiz de deferir o pedido, tanto que foi assertiva a decisão, sobre esse ponto de vista. Mas e o ponto de vista do empregador? Então, este equilíbrio é que eu acabo aí por chamar a atenção, não é? Que exige muita sensibilidade do profissional da advocacia, da doutora, do doutor aí que está nos acompanhando. Não é? Então, o caminho está aberto, já tem decisão favorável. Não é? E para complementar o nosso raciocínio, vem a questão técnica que envolve, propriamente dito, o pedido de tutela provisória de urgência. Vamos lá? Olha só, no que toca à urgência aí da medida, né? A decisão ainda diz assim, que lá nos termos do artigo 300 do CPC, como a gente tinha comentado, poderá haver aí a tutela provisória de urgência, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano, como a gente também já tinha comentado. A autora ajuizou a reclamação com o pedido de imediata reintegração ao emprego, alegando em síntese que sua exoneração, não é, porque ela é empregada pública, teria ocorrido após atos, aqui ainda tem um outro elemento que foi assédio moral, e sobretudo em meio ao momento de pandemia, retirando-lhe a possibilidade de subsistência ante as circunstâncias do caos social decorrentes do momento de restrição e isolamento que a gente está vivendo. Ao analisar os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, o magistrado considerou que há provas, existe prova nos autos, de que a advogada, que é a empregada, teve sua exoneração formalizada em grave momento de pandemia, e desse modo estando sem sua fonte de subsistência, e até mesmo impedida de busca de qualquer fonte de subsistência nesse cenário, face às medidas aí de isolamento social determinadas com fundamento na lei 13.979, que a gente aborda, inclusive, no outro evento que tivemos aqui no Legal e que está disponível também no YouTube. E do decreto estadual lá do estado onde tramitou esse caso. Muito bem. O magistrado também entendeu que há a questão aí do assédio, mas a questão maior foi a rigidez mental, isso é tudo decorrente ainda do dano moral, não é? Que denuncia um risco de lesão a exigir providência urgente, em especial porque, ainda em sede de cognição sumária, que é o conhecimento sumário por conta de ser um pedido de tutela provisória, é possível perceber a ilação lógica, um raciocínio lógico aí, que a dispensa deu-se em um contexto discriminatório, e desse modo com lesão à ordem jurídica, porque demonstrativa de abuso de direito. Enfim, o juiz foi lá e acolheu o pedido liminar, sem mesmo ouvir o empregador, e a empregada voltou para a empresa, foi reintegrada. Então, veja, é um contexto extremamente delicado o que estamos vivendo. Exige muita cautela e prudência, mais do que nunca, muito cuidado para fazer a entrevista, não é? E penso que, se foi deferida uma tutela para uma empregada, mandando reintegrá-la, ainda que ela foi, pelo fato dela ter sido dispensada durante a pandemia,
Veja que ela não foi contaminada, ela não chegou a apresentar atestados, como o caso prático que eu estou comentando aqui, não é? E o que nos leva a entender que este outro caso, né, que o empregado que ficou 14 dias afastado e que veio e que acabou tendo o contrato de trabalho rescindido, esse nos parece ainda mais grave do que este que estamos estudando, não é? O que dá até para pensar numa dispensa vexatória, enfim, algo que aí vai embora o desenvolvimento do raciocínio, não é? Mas no contexto final, por conta da conclusão do nosso encontro aqui no domingão, eu penso que é possível sim apresentar o pedido, não é? Até porque ele é um pedido antecipatório, não haverá lá uma condenação a ponto de preocupar por conta até de honorário de sucumbência. Chama atenção que no processo do trabalho, o valor da causa, ele determina rito. E, portanto, então, nós temos que nos ater ao valor que vamos indicar lá. Né? Lembrando que nós temos o rito sumário, trabalhista, que não está revogado, que ele é até 2 salários mínimos, o sumaríssimo, que por sua vez é até 40, e o que passar de 40 salários mínimos estaremos no rito ordinário, ok? Este encontro não foi para tratar de como fazer um pedido liminar, isso aí é um outro contexto. Aí sim, guardou esse domingo de objetivo de discutir a possibilidade de fazer um pedido de tutela provisória de urgência para ver reintegrado um empregado, uma empregada que foi dispensada no curso aí do período dos decretos que envolvem a pandemia. Pois bem, e procurei também trazer, como de costume, a visão do advogado do empregado, do advogado do empregador e do Estado juiz, tá ok? De forma que, se conseguir entregar para o doutor, para a doutora, um valor, algo que venha a acrescentar no seu raciocínio e que, de alguma forma, faça com que você se atenha com mais cuidado e se entregue com mais profundidade ao seu trabalho, eu já estarei extremamente recompensado, ok? Deixo aqui um abraço muito carinhoso do professor Custódio Nogueira e também de todos os colaboradores da Faculdade Legale.